Jeremias 18, versículo de número 2. Podemos ler a palavra do Senhor Jesus? Amém. Que diz assim: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Amém? Pode se assentar. Aleluia. Glorificando ao Senhor. Pode glorificar com as fortes palmas. O tema desta campanha é um tema muito interessante. Quando foi me feito o convite, que eu olhei o tema da campanha, logo o Espírito Santo veio falar ao meu coração dentro aqui deste texto, a qual nós fizemos leitura nesta noite, e alegrou muito o meu coração também com o tema da campanha, porque ultimamente, aleluia, eu tenho lido muito, tenho estado assim, muito curiosa acerca da história do profeta Jeremias. E ao lermos aqui sobre a casa do oleiro, o serviço de olaria era algo muito comum. E nós vamos ver aqui que o profeta, ele desce até a casa do oleiro. Só que me chama a atenção que ao descer a casa do oleiro, foi algo assim, uma mensagem a qual Deus tinha para ele. Quando nós falamos sobre a casa do oleiro, sobre o profeta Jeremias ter descido até a casa do oleiro, alguém poderia até perguntar o porquê, o motivo, a causa dele ter ido até a casa do oleiro. Alguns poderiam até ver como algo que Deus ele queria tratar com o profeta Jeremias. Só que nós vamos ver que a vida de Jeremias, a biografia dele nos faz ver, Deus abençoe, que a vida de Jeremias, ele tinha uma vida totalmente de fidelidade com Deus. Se fôssemos olhar a história de Jeremias, a história de vida dele, nós íamos ver que ele não teria necessidade de descer até a casa do oleiro. Só que me chama a atenção que quando ele desce até a casa do oleiro, a mensagem a qual foi entregue é uma mensagem a qual Deus tinha, e Deus queria falar com ele sobre o futuro de Israel. Deus estava tratando com Jeremias dentro da casa do oleiro, não sobre a intimidade dele com Deus, não para ele ter um concerto com Deus, mas estava tratando com ele sobre o futuro de Israel. Ou seja, eu entendo aqui, eu aprendo dentro desta mensagem, a casa do oleiro, que é necessário nós descermos a casa do oleiro para orar por alguém, para interceder por alguém, para clamar por alguém. Ao ler aqui sobre a casa do oleiro e ver como muitas pessoas ministravam, e eu aprendi desta forma, o descer a casa do oleiro, para Deus falar conosco, para ser um vaso quebrado, ser um vaso feito e refeito novamente. Eu aprendi desta forma, mas quando eu comecei a ler esta mensagem, eu vi algo muito interessante, porque uma mensagem, ao ser ministrada, ela pode ser ministrada até mesmo em um culto de missões, um culto missionário, acerca do descer a casa do oleiro, e aonde ninguém quer ir aprender
quantas vezes nós vemos pessoas que nós dizemos, este é fiel a Deus, mas ele está na casa do oleiro. E se ele está na casa do oleiro, é porque Deus está o preparando para algo bem maior. Deus está o preparando para ser usado por Deus para abençoar a vida de alguém. Nós vamos ver que Jeremias desceu, e quando ele desceu, ele encontrou o quê? O oleiro trabalhando. Eu entendo que na casa do oleiro, todas as vezes que nós vamos, podemos ver a dificuldade, podemos ver a prova, podemos ver o vaso sendo quebrado e sendo refeito de novo, mas lá na casa do oleiro, o oleiro está trabalhando, ou seja, no silêncio, na tua prova, na tua dificuldade, na casa do oleiro, Deus está trabalhando ao teu favor. Você pode não estar vendo, está focado na dificuldade, está focado na vida financeira que não vai, está focado na enfermidade, está focado no problema familiar, mas Deus, ele está trabalhando ao teu favor na casa do oleiro. Irmã Laodiceia, não estou vendo, mas Deus está trabalhando. Irmã Laodiceia, eu estou vendo silêncio, mas Deus está trabalhando ao teu favor na casa do oleiro. Deus está trabalhando para dar vitória a você. Irmã Laodiceia, eu estou a ponto de lutar com meus braços. Deus está trabalhando, eu vou repetir, Deus está trabalhando. Então não luta com teus braços, não tenta fazer a justiça por você mesmo, porque no silêncio, enquanto você está quebrado, está sendo refeito, Deus está trabalhando ao teu favor. Na casa do oleiro, nós aprendemos que Deus, ele sempre trabalha ao favor, mesmo em silêncio. O oleiro já estava trabalhando quando ele desceu, quando ele chegou ali. O interessante aqui que nós vamos ver, que descia a casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, e o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Nós podemos ver que muitas pessoas dizem que Deus quebrou, eu estou quebrado. Mas ao ler aqui a gente vai ver que as mãos do oleiro não quebrou este vaso. O vaso, ele se quebrou na mão do oleiro. É diferente de dizer eu peguei, eu a quebrei, eu amassei até quebrar. Eu dizer eu peguei e quando eu coloquei nas minhas mãos se quebrou, é diferente. E o vaso aqui eu achei muito interessante. E nós ouvimos muitas pessoas dizerem dessa forma: eu estou quebrado, eu me quebrei. Aqui eu vou dizer, eles dizem dessa forma: Deus me pegou e me quebrou. Não é que Deus te pegou e te quebrou, é você que se quebrou. É nós que nos quebramos quando nós fazemos alguma coisa errada. É nós que nos quebramos quando nós pecamos. É nós que nos quebramos quando nós adquirimos práticas errôneas que vão contra a palavra de Deus. Não é Deus que nos quebra, é nós que procuramos nos quebrar. O vaso estava na mão do oleiro e este vaso, ele veio se quebrar, mas ainda que talvez estejamos aqui nesta noite quebrado, ainda que estejamos aqui nesta noite como um vaso que se quebrou, nos alegramos o coração em saber que nos quebramos na mão do oleiro. Cadê aquele que está quebrado, mas está na mão do oleiro? Você está na mão de Deus, e isto traz conforto aos nossos corações. Todas as vezes que dizer estou quebrado, não diga que Deus te quebrou. Deus não quebrou o vaso, mas que possamos procurar ver aonde erramos, para que viéssemos ser quebrados, para que viéssemos ficar delicados, frágeis, a ponto de se quebrar. O vaso estava na mão do oleiro e veio a se quebrar, mas na mão do oleiro a restauração, na
quebrado de Deus. O vaso quebrado, alguém pode olhar para ele e não dar nada por ele, porque ele está quebrado. Mas ele não entende que esse vaso está quebrado é na mão do oleiro, aquele que tem o poder de pegar e refazer, modelar e fazer um novo vaso. Então, todas as vezes que vê um vaso quebrado, não aponte, não julgue, mas ajuda, porque ele está na mão do oleiro. Hoje ele pode estar quebrado, mas amanhã estará pregando, amanhã estará nas ruas, amanhã estará evangelizando. Hoje ele pode estar quebrado, mas está quebrado é nas mãos do oleiro, aquele que levanta ele e faz um vaso novo. Ao lermos aqui, nós vamos ver que tem pessoas que, por não entender que ele está nas mãos do oleiro, ele tenta se refazer sozinho. Mas sozinho ninguém consegue nada. Ele tenta buscar crescer sozinho. Mas se ele entende que ele está na mão do oleiro, e o oleiro tem o poder de pegar ele e fazer de novo, ou seja, ele depositar a tua confiança em Deus, ainda que quebrado, moído, porque o vaso quebrado na casa do oleiro traz sofrimento. Esta pessoa geme, esta pessoa chora, esta pessoa sente dores, mas se ele suportar todas as dores que ele está enfrentando na casa do oleiro, se ele suportar todas as dificuldades e depositando a tua fé, a tua confiança em Deus, ele vai ver que no final ele vai sair de lá um novo vaso restaurado. Um novo vaso que vai fazer a diferença. Segundo os geólogos, existem aproximadamente 200 barros apropriados para se fazer utensílios. Mais de 200 barros apropriados para se fazer utensílios. E o interessante é que estes barros, eles são encontrados nos lugares mais difíceis. Em Mandes, em Lamaçal, eles são encontrados nesses lugares difíceis e eles são usados para a fabricação destes vasos. Ou seja, esses vasos, melhores vasos, serão encontrados em lugares difíceis. Em lugares difíceis. Eu estou pregando aqui nesta noite para mães. Eu estou pregando aqui nesta noite para a esposa. Eu estou pregando aqui nesta noite para o esposo que está orando pela esposa, pela libertação. E muitos talvez estão dizendo para vocês: parem de orar. Muitas das vezes estão dizendo para você: não adianta mais. Mas eu quero dizer para você nesta noite que os melhores vasos foram feitos com barros encontrados, tirados de lugares difíceis. Não importa se está no crack, não importa se está na heroína, não importa se está talvez nas esquinas, mas se está nas mãos do oleiro, pode ter certeza que Deus pega este barro, ele amassa, ele faz um vaso novo, ele traz para ser considerado um vaso de honra na casa dele. Ao lermos sobre o oleiro, sobre o processo, nós vamos aprender aqui acerca do valorizar as pessoas. Eu gosto de bater muito nessa tecla acerca do valorizar as pessoas. Hoje nós vemos, olhamos, e o mal, eu digo que é o mal da humanidade hoje, é valorizar os vasos que eles consideram vasos de honra. E quando olha para o vaso que talvez eles acham que, vamos colocar desonra mesmo, já não há aquela valorização, é diferente, faz uma acepção, é diferente. Ou aqueles que eles acham que já não tem tanto valor, eles querem deixar este vaso de lado, querem encostar este vaso. Só que ao ler aqui este texto, eu entendo sobre a valorização do vaso, ou seja, a valorização das pessoas. Não importa se o vaso foi feito agora,
Não importa se o vaso tem meia-idade, não importa se o vaso está na terceira idade, nós vamos entender aqui sobre a valorização do vaso, e nós vamos valorizar, nós vamos abraçar, nós vamos ajudar as pessoas, entendendo que hoje nós podemos olhar para ele e dizer um vaso desvalorizado, talvez desvalorizado por causa do pecado, desvalorizado por causa do adultério, mas nós não vamos excluir, mas nós vamos fazer o que Jeremias fez logo no início, desceu à casa do oleiro, não porque ele estava em pecado, não porque ele precisava ser amassado, não porque ele estava precisando ser refeito, consertar a tua vida com Deus, mas nós vamos descer à casa do oleiro para orar pro vaso que está quebrado, para trazer uma experiência de vida para o vaso que está quebrado, entendendo que hoje ele está quebrado, mas amanhã ele pode estar de pé pregando, ensinando também, não importa a idade, não importa as condições deste vaso, mas valorize, em outras palavras, pessoas. Valorize as pessoas. Irmã Laodiceia, este pequenininho, não importa o tamanho do vaso, valorize. Irmã Laodiceia, este é um vaso de honra, porque ele prega, ele profetiza, ele faz isso, ele está sempre em destaque. Irmã Laodiceia, este é um vaso pequenininho, ele chega, ele se assenta aqui, bate palma, dá glória e vai embora, mas do jeito que valoriza o vaso, que prega, que ora, que profetiza, valoriza também os pequenos vasos da casa do Senhor, porque todos são vasos valiosos, todos foram tirados de um barro que era apropriado para ele, para formar o vaso que ele é hoje, o vaso de honra. Nós aprendemos várias lições, e uma outra que nós aprendemos é que o vaso, para ser feito, ele começa a ser modelado de dentro para fora. Ou seja, Deus, quando ele vai trabalhar com o vaso, com o homem, com a mulher, entende que você é o vaso. Ele começa a trabalhar com você de dentro para fora. Irmã Laodiceia, eu estou numa luta interna, estou numa guerra. Você já se viu nesse dia que ninguém te aborreceu, está tudo em paz à tua volta, mas há um conflito dentro de você. Você está numa batalha grande espiritual, e às vezes nós atribuímos tudo a Satanás. Nós dizemos: o inimigo está furioso comigo, e Deus está dizendo: eu estou trabalhando com você. Nós atribuímos o trabalho de Deus, o que Deus está fazendo, Deus está moldando dentro do nosso coração, nós atribuímos ao demônio, e Deus está movendo, Deus está trabalhando, Deus está nos fazendo mais humilde, Deus está moldando o nosso coração, Deus está nos fazendo a olhar as pessoas, a valorizar os vasos, Deus está movendo em nosso coração, fazendo nós amar nossa casa, nossa família, amar as pessoas, e a guerra que estamos vivendo, nós estamos dizendo que é o inimigo. Deus, ele trabalha de dentro para fora. Deus, ele não modela o vaso por fora, ele não faz bonito por fora e deixa por dentro estragado. Aquele vaso que por dentro é de desonra, aquele vaso que por dentro não respeita autoridades, aquele vaso que por dentro é desobediente, aquele vaso que por dentro é arrogante. Todas as vezes que vemos um vaso arrogante, nós vamos entender que este vaso não passou pelas mãos do oleiro, está rachado, precisa ser feito, quebrado, ser feito, moldado novamente. Mas aquele que passou pela casa do oleiro, passou pelo processo, foi rejeitado, foi caluniado, foi difamado, aquele que muitas das vezes não foi aceito em certos ambientes, mas ele estava ali, é o vaso que aprendeu a quebrar-se nas mãos do oleiro para ser
vez. Ele traz a humildade no teu coração, ele não é arrogante. Aquilo que os outros grandes não querem fazer, ele está fazendo, porque ele passou pela casa do oleiro. Enquanto alguém não quer limpar os banheiros, ele está limpando, porque ele é humilde, ele passou pela casa do oleiro. Humildade. Irmã Laodicea, eu estou passando por um momento difícil na minha vida. Você está na casa do oleiro. Irmã Laodicea, eu estou passando por uma dificuldade muito grande. Eu não sei o que fazer. Alegra-se, porque você está na casa do oleiro. A casa do oleiro, ela deixa o homem experiente. A casa do oleiro, ela te amadurece. Não importa quantos anos você tem, se você tem 15, se você tem 20, não importa a idade, se você tem os 40, se você desceu a casa do oleiro aos 20 anos de idade, você vai sair de lá com uma maturidade de 30, de 40, porque a casa do oleiro amadurece o homem, deixa o homem mais espiritual, deixa o homem mais cheio de Deus, deixa o homem com sede, com fome, deixa o homem ansiando, assim como a corça anseia pelas águas. Quem desce a casa do oleiro, ele anseia a presença de Deus. Alguém está querendo aparecer, mas ele está dizendo: eu quero Deus. Alguém está querendo muito mais, mas ele está dizendo: o que eu quero é a presença de Deus. Alguém está correndo por riquezas, por bens materiais, mas ele está dizendo: eu quero é a presença de Deus sobre a minha vida, porque ele desceu a casa do oleiro. É diferente quando a gente vê alguém que desceu a casa do oleiro, alguém que viveu a experiência da casa do oleiro. Irmã Laodicea, então a casa do oleiro é uma única vez. Eu vou descer, eu vou aprender e pronto. Ao lermos aqui, nós podemos entender que a fidelidade que Jeremias ele tinha com Deus, ele desceu a casa do oleiro por diversas vezes. Não foi uma, duas ou três, diversas vezes. Porque quem desce a casa do oleiro, ele adquire intimidade com Deus. Aleluia. Quem desce a casa do oleiro, ele enfrenta tudo que ele tiver que enfrentar, mas ele não afasta da presença de Deus. Aleluia. É os crentes que nós chamamos de enraizados. Você já disse assim, muitas das vezes: eu sei, fulano e tal é enraizado. É porque ele desceu a casa do oleiro. Ele desceu diversas vezes, ele aprendeu a servir ao Senhor na bonança, na dificuldade, na fartura e também na falta, assim como o apóstolo Paulo. Quem desce a casa do oleiro não afasta por pouca coisa. Jeremias passou por tanta dificuldade, foi rejeitado, não foi aceito. As profecias muitas das vezes não eram aceitas, porque eram profecias duras, mas sempre ele
Não tenha medo de descer a casa do oleiro. Todas as vezes que você se vê descendo, alegra o teu coração, porque Deus vai te ensinar algo. Amém. E o que Deus vai te ensinar, você vai levar para a vida inteira. E não vai ficar só com você, você vai ensinar outras pessoas. Irmã Laodiceia, eu estou com o intuito de orar, de buscar, para descer a casa do oleiro, ser feito um vaso novo. Eu não vou mentir para você. Esta campanha é muito boa. E tudo eu aprendi que tudo que nós pedimos a Deus em oração, se crermos, nós receberemos. Não há nada que você deposita com fé, se for para a glorificação do nome do Senhor, entenda também. Que você pedir com fé e você não vai receber. Então, se você quer ser usado por Deus, peça mesmo para descer a casa do oleiro. Porque na casa do oleiro ele vai te moldar. Irmã Laodiceia, mas e as dores? Você vai passar sim por dores. Na casa do oleiro você vai ver que você está sendo rejeitado. Na casa do oleiro você vai ver que até mesmo os irmãos na fé não estão olhando por você. Mas continua a pedir ao Senhor para descer a casa do oleiro, ser feito um vaso novo, um vaso de honra, que Ele vai te moldar do jeito dele, da forma dele. E quando você sair de lá, o demônio vai apresentar para você a bandeja, e você está dizendo: para longe de mim, Satanás, eu não quero pecar, eu não quero transgredir. Você vai sair das rodinhas, você vai sair dos lugares que não te cabe, aonde não está cabendo o nome do Senhor, porque já não te cabe. Tu não vai fazer parte de panelinha, tu não vai fazer parte de nada que desagrada o nome do Senhor Jesus. É descer a casa do oleiro. Como eu disse, dói, mas vale a pena. Glória a Deus. Dói, mas todos aqueles que se colocam diante do Senhor dizendo: eu quero, eles podem dizer: valeu a pena o que eu passei, valeu a pena o que eu enfrentei. Eu conto uma experiência para vocês e já termino. Jeremias aqui nos ensina muito e nos faz refletir acerca da casa do oleiro. Eu bati muito na tecla que ele deixa mais humilde. Você é quebrado, você é feito de novo e fica mais humilde. Você aprende a olhar as pessoas diferente. E eu me lembro, isso tem, eu creio que uns 10 anos, uns 10 para 11 anos. Eu estava sentada nos bancos, assim como vocês estão. E eu aprendi muito com os religiosos. E aprender com os religiosos é difícil. Os religiosos julgam. Os religiosos apontam. Os religiosos não ajudam quem cai. E eu aprendi com os religiosos. Me casei e eu era religiosa. Se alguém chegasse, era aquele negócio de medir de cima e embaixo, para ver como que está, não era assim? Media de cima e embaixo, porque eu aprendi dessa forma, me foi ensinado dessa forma. Até que chegou o dia, foi quando eu desci a casa do oleiro. Descer a casa do oleiro traz sofrimento, mas a gente aprende. Lá é aprender ou aprender. E eu desci a casa do oleiro. E eu aprendi a ver as pessoas com outros olhos. Antes eu me perguntava por que fulano é assim, por que ciclano é assim. Eu muito religiosa, mas quando eu conversava com alguém, eu via que o jeito deles falar era diferente. Era um jeito que transmitia amor no olhar. E eu questionava comigo: mas por quê? Eu vivia me questionando. Um dia minha sogra, ela é uma pessoa leiga, não tem estudo. Eu fui falar com ela. E ela disse para mim desse jeito: você está falando igual eu.
eu também me pergunto por que eles são diferentes. E eu voltei para casa, nós passamos pela moinha, nós passamos pelo deserto, e Deus me tirou da onde eu estava, e eu comecei a subir e descer morro, entrar e sair das favelas. Eu vi as pessoas fumando na nossa frente, nós entregando os panfletos para ele, e o cheiro da cocaína, da heroína entupindo nossos narizes na hora. Eu comecei a enfrentar sol, enfrentar chuva, subir e descer nos morros. O casal que está aqui sabe, Una tem muitos morros, porque tinha que fazer a igreja crescer, então tem que trabalhar e muito. Subir e descer nos morros. Um dia eu grávida da minha filha do meio, com barrigão, uma outra irmã comigo. De repente desceu um temporal e nós lá na chuva. Nós olhávamos para os nossos pés, os pés empoeirados, a pele queimada do sol, e nós lá. E lá no meio Deus começava a falar conosco. Deus explicando para a gente, Deus falando de uma forma tremenda. Enquanto muitos estão brigando, não querem sujar os pés, não querem queimar os pés, não querem sujar tuas unhas, mas vocês estão aqui, era empoeirado, era aqueles pés russos mesmo. Quem é da mesma cor que eu sabe como fica russo mesmo. E nós estávamos lá, tirava uma selfie, postava no grupo de evangelismo, a pele queimada, o cabelo espingado, mas estávamos lá, e muitas das vezes enfrentando dificuldade, faltando até em casa, eu trabalhando para sustentar a obra de Deus, não levava para casa, mas levava para a obra de Deus. Irmã Laudicea, o que é que isso te ensinou? Humildade. Aleluia, meu Deus. Hoje eu não julgo mais ninguém. E o que você fez, irmã Laudicea, Deus me ensinou tanto, que eu coloquei um espelho bem grande no meu quarto. Todas as vezes que eu quero julgar, eu me olho nele. E quando eu olho nele, eu vejo os defeitos em mim. Antes de julgar alguém, eu aprendi a olhar este vaso, como é que ele está. Aleluia. Se este vaso é um vaso que está em boas condições, ou se tem que ser quebrado e refeito de novo. E todas as vezes que nós precisamos, Deus ele vai nos levar, não vai ser uma, não vai ser duas. Ser levado até a casa do oleiro dói, então vale a pena você ser fiel a Deus agora, você buscar fidelidade a Deus agora, você buscar renunciar às coisas do mundo agora, buscar renunciar tudo que você sabe que é pecaminoso. Se você sabe que não suporta a casa do oleiro, porque lá gera sofrimento, lá gera dor, lá gera rejeição, então busca ser fiel a Deus agora, porque Deus ele pode te levar para a casa do oleiro, e lá você vai gemer, lá você vai chorar, e não vai ter ninguém para te ajudar, a não ser as mãos do oleiro. Meu esposo dizia, Laudicea, a gente não é chamada para nada. Ele costuma dizer assim, nem para aniversário de boneca. É o que ele dizia. Antes, até dia de semana, nós não almoçávamos nem jantávamos em casa. Mas na casa do oleiro, você fica sozinho. Aniversário você não é convidado. Vai fazer o aniversário da bonequinha da filha, você não vai ser chamado nem para aniversário de boneca, como ele dizia. Casa do oleiro. Mas você aprende a abraçar as pessoas. Eu vim no carro conversando, e eu falava justamente isso, acerca do tratar as pessoas. Vaso que desceu à casa do oleiro, ele aprende a tratar as pessoas. Aleluia, Jesus. Ele aprende na marra. Se ele não quer, ele aprende na marra. Se você não sabe tratar as pessoas, a casa do oleiro te espera. Você vai ser amassado, quebrado e vai ser feito de novo. Se tem olhar de julgo sobre a vida de alguém, se prepare, porque a casa do oleiro, ela te recebe de braços abertos. Você vai ser quebrado, amassado, vai ser feito de novo. Se você é daqueles que está às escondidas, criticando, falando mal da obra, não se ajunta, não ajuda, se prepare, porque a casa do oleiro, ela te recebe de braços abertos. Mas se você é daquele que ajuda, então agradeça ao Senhor, porque
igreja. Aleluia. Experiência temos muito para contar. Irmã Laodiceia, eu não levo desaforo para casa. É casa do oleiro. Eu me lembro uma certa feita, eu já vou terminar rapidinho, que alguém me humilhava frequentemente dentro da igreja. E um dia eu revoltado, eu disse para o meu marido dessa forma: você não vai levar mais essa pessoa em casa, pode chover canivete que ela vai a pé. Revoltei. Aí Deus veio e me deu um tapa bem na hora. É assim? Então quer dizer, ainda citou o nome de uma amiga minha. Então quer dizer que você vai fazer para fulana que te trata bem? Que vaso tu és? Eu mudei na hora, baixei a crista. Não falei com meu esposo que eu levei um tapa, né? Porque eu não sou boa. Fiquei quietinha. No outro dia, coloca ela no carro e leva em casa. Ela me dava um tapa, eu levava um presente na porta dela. Ela me batia, eu levava uma cesta básica na porta dela. Um dia a filha ficou doente. Casa do oleiro você aprende. A filha ficou doente. Eu levei um medicamento para a filha dela. Naquele dia a barreira caiu. Até hoje ela é outra pessoa comigo. Não queira descer a casa do oleiro. Aprende a orar ao invés de contender com as pessoas. Levante as tuas mãos. Eu sei que tem pessoas aqui que você não suportaria a casa do oleiro. Eu sei que tem pessoas aqui que Deus te trouxe aqui nesta noite para trazer uma palavra de exortação, de conserto, e dizer para você que aquela contenda lá com teu vizinho não vai te valer a pena. Aquela contenda, aquele problema que você está lá na tua casa, que você cutuca todos os dias, não vai te levar a nada a não ser a casa do oleiro. Eu sei que Deus te trouxe aqui para dizer que enquanto você ficar dizendo eu não faço, eu não vou, não ajudo, não vai te levar a nada a não ser a casa do oleiro. E Deus te trouxe aqui para dizer para você que é melhor você fazer agora, é melhor você perdoar agora, é melhor você amar agora, é melhor você ajudar agora quem precisa, porque Ele vai te ajudar, Ele vai te encher, Ele vai fazer de você uma nova criatura cheia do Espírito Santo. Mas se você entrou aqui na casa do oleiro enfrentando dificuldades com o filho, você entrou aqui na casa do oleiro fazendo votos para o esposo, na casa do oleiro pedindo a libertação para alguém da tua casa, Deus é contigo, vaso de honra, e Deus te trouxe aqui para te dar sabedoria, para levar até Ele libertação. Aleluia, cadê os que creem? Deus te trouxe aqui para levar até o teu esposo libertação. Tu está na casa do oleiro para levar autoridade, para expulsar os demônios da tua casa. Se você está na casa do oleiro porque foi quebrado, Deus te trouxe aqui para dizer que a solução para você, tu não vai morrer dessa forma, tu não vai morrer caído, tu não vai morrer quebrado, porque na casa do oleiro Ele te faz de novo. Este senhor está atrás de camisa vermelha. O Senhor olhou para mim, isso. Ainda quando eu estava em oração, o Senhor me mostrava como se fosse em forma de uma serpente e via tua direção. E eu perguntava a Deus, e Deus falava assim comigo: diga para o meu filho, sou eu Deus que estou dando um grande livramento a ele nesta noite. Eu via quando o diabo ele vinha em tua direção e te fazia e causava um grande acidente, e neste acidente eu via tu perdendo a tua vida, mas há um livramento do Senhor nesta noite. Amém, filho? Tome posse em nome de Jesus Cristo. Aleluia, pode glorificar a Deus. Tem uma pessoa, você entrou aqui nesta noite e você está pedindo uma bênção para um dos teus filhos. Eu vi um filho, rapaz, e quando eu via você pedindo a bênção, eu via você orando e pedindo ao Senhor para trabalhar na vida profissional
dele. Cadê você? Que é a vitória? Deus ouviu a tua oração. Era na vida profissional. Cadê que é a vitória? Eu vou contar em nome do Pai. Eu poderia dizer que é, filha, mas não me confie. Isso aqui, filha, tome posse. Isso, tome posse. Pode glorificar, pode exaltar o Senhor Jesus. Glorifica com as vossas palmas para o Senhor. Aleluia. Tem uma pessoa aqui em nosso meio que eu vejo Deus nesta noite tocando na tua vida. E quando eu vejo o Senhor tocando, eu vejo Ele tocando na altura do teu coração. Há uma enfermidade que ela está no teu coração, te causa cansaço, fadiga. Você não aguenta fazer muito esforço. Vira e mexe, você sente o cansaço fora do normal. Mas Deus está te dando saúde nesta noite. Cadê você que isso aqui, filha? Tome posse. Aleluia, em nome de Jesus. Aleluia, pode enaltecer o nosso Rei Jesus. Pode glorificar a Deus. Aleluia. Tem uma vida aqui que eu via quando palavras, elas saltavam da tua boca. E eu vi como se fossem palavras em formas de fogo. E eu perguntava a Deus, ainda quando nós estávamos orando, que era isso. E Deus assim dizia: diga para minha filha que eu estou dando autoridade. Estou eu entregando a ela nesta noite autoridade. Tu não vai resolver nada no grito. Deus está te dando autoridade nesta noite. Cadê você? Que a vitória, aleluia, glória a Deus. As mãos se levantaram, mas eu quero a pessoa revelada por Deus. Glória a Deus. Não quer? Eu vou contar uma em nome do Pai. As mãos se levantou. Isso aqui, filha, tome posse em nome de Jesus. Pode glorificar, pode exaltar o nome do Rei Jesus. Pode glorificar com mais fortes palmas para o Senhor. Tem uma pessoa aqui que eu vi enquanto a igreja batia palmas, você tomando posse, uma grande vitória. E quando eu via o Senhor te surpreendendo com algo tão grande, que você ficava assim, sem acreditar no que você estava recebendo. Mas só que Deus me fala que você tem pedido. Você tem pedido esta bênção. Só que dentro de você, você sabe que é impossível. É algo para Deus mesmo fazer. Cadê você? Aleluia. Isso, filha. Tome posse da tua vitória em nome de Jesus. Aleluia. Pode bater as palmas. Pode bater nas vossas palmas para o Senhor. Eu quero orar em favor de uma pessoa que o Senhor está tocando hoje na região da tua cabeça. Eu vi o Senhor tocando na tua cabeça e repreendendo uma enfermidade dentro da tua cabeça. Eu vi essa enfermidade se formando um tumor. E Deus nesta noite está tocando e está dando um grande livramento em Mandaiana. Amém, filha? Tome posse em nome de Jesus. Pode bater as vossas palmas. Glorifica ao Senhor Jesus. Aleluia, o Senhor está na casa, o Senhor está falando conosco. Tem uma pessoa aqui que Deus assim diz para você: continue orando. Você chegou a dizer: eu vou parar de orar. Você está orando em favor de algo e você disse: eu vou parar de orar. Mas Deus manda dizer para você: continue orando. Eu vejo a tua vitória. Cadê você? Continue orando. Isso, irmão Davi, tome posse em nome de Jesus Cristo.